Olá, oitavo ano, professor Esquilassi, tudo bem? Vamos lá, gente, para a última aula do ano, atividade 13. Vamos falar sobre relógio biológico, respondendo essas 5 questões que eu passei aí. Então vamos lá, vai ser legal, vai ser rapidinha também. Então vamos lá, relógio biológico, a descoberta dos ritmos biológicos. Então, ó, relatos sobre ritmos biológicos, eles podem ser encontrados em textos antigos, como os escritos pelos filósofos da antiguidade. Por exemplo, o historiador grego Andróstenes de Tassos, por exemplo, lá em 325 a.C., ele observou um tamarindeiro, um tamarindos índicos é o nome da espécie. Tamarindeiro é a árvore do tamarindo. Ele descobriu a forma com que suas folhas se fechavam durante a noite e se abriam durante o dia. Ele atribuiu esse comportamento à influência direta do ambiente. Temos aí ó, um tamarindeiro, nunca vi um pé de tamarindo, né, para poder visualizar isso que o Andróstenes visualizou. Nós temos aqui a árvore, né, o tamarindeiro, e aqui nós temos os tamarindos, que eu vou dar uma dica, nunca coma muito tamarindo. Uma vez eu ganhei um monte de tamarindo, eu comi pra caramba, e ele é muito ácido, ele acabou com o esmalte dos meus dentes, então eu ia tomar água até doía, então muito cuidado. Tanto é que hoje eu só tomo suco de tamarindo, eu não como mais o tamarindo por causa desse trauma que ficou comigo. Então, aí também, em 1729, Jean-Jacques de Mairhan, um astrônomo francês, ele notou que as folhas da planta conhecida popularmente como dormideira, cientificamente conhecida como mimosa púdica ou também conhecida como dormijão, elas fechavam-se naturalmente à noite e voltavam a se abrir ao nascer do sol. Ele fez um experimento no qual colocou a planta em um ambiente fechado e escuro. A planta ela manteve o mesmo ritmo de abertura e fechamento das folhas, mesmo na ausência de luz. Era como se a planta tivesse uma memória da duração do dia e da noite. O movimento ele não era regulado pelo ambiente, como afirmou Andróstenes, mas pelos mecanismos internos da própria planta. Nós temos aqui uma. Opa, desculpa. Nós temos aqui a dormideira. Então aqui nós temos, eu pus para você conhecer como é a flor, as folhas, e ó, aqui ela se fechando. Porque quando você toca nela, ela também fecha, certo? Que nem a pessoa vai tocar aqui e ela vai se fechando. Isso acontece pelo período de noite que tem essa memória da planta. Então, e esse termo relógio biológico, então, ele foi usado para definir os mecanismos biológicos que conferem um ritmo aos processos fisiológicos e comportamentais dos seres vivos e que podem responder a diversas mudanças rítmicas do meio ambiente, como os ciclos do dia e da noite, o movimento das marés oceânicas, as fases da Lua e até as estações do ano. Então, vendo o relógio biológico das plantas, além de atuar no movimento das folhas, o relógio biológico das plantas se relaciona com o desabrochar das flores, a produção de açúcares durante a fotossíntese e o movimento de abertura e fechamento dos estômatos, assim como da germinação das sementes, entre outros eventos. Então eu coloquei aqui para vocês uma flor desabrochando. Então são 6 fotos mostrando cada um diferentes momentos desse desabrochar. O estômago, ele fica aqui na folha, é onde faz a entrada, ó, a transpiração aqui, entra o gás carbônico e sai a água e o oxigênio, né? O processo de fotossíntese que ocorre é por aqui que vai entrar o gás carbônico e também aqui está aberto e aqui está fechado, porque saiu a água, o vapor da água e o oxigênio. E esses estômatos, eles ficam na superfície da folha. E aqui é uma semente germinando, que o coco é uma semente. Então eu pus isso como curiosidade, para quem não sabia, o coco é uma semente. E quando ele cai num lugar propício, né, aqui é uma praia, areia de uma praia, escura, mas é praia, e aí ele começa a brotar. Por isso que temos palmeiras e coqueiros próximos de mar, praia, né? Então, esse mecanismo de controle interno das plantas
mantém as atividades do organismo em sintonia com as mudanças ambientais, como a duração do dia, como nós vimos lá as estações do ano, a escassez ou excesso de água, isso relacionado a período de seca ou de chuva, se tem ausência de nutrientes do solo e a variações de temperatura também. Para vocês terem uma ideia, o coco, quando o coco cai de uma árvore e a onda leva, ele pode ficar muito tempo boiando no mar, até que ele chegue de novo numa nova praia. E aí ele brota. E como é que ele sabe que ele está na praia ou que ele, se ele não está boiando no mar? Né? Uma é que ele não pensa, mas tem um mecanismo aí que consegue perceber isso, e aí possibilita ele brotar quando ele chega finalmente numa praia. Agora, o relógio biológico nos animais. Então, atualmente, a gente sabe que o relógio biológico nos animais, ele desempenha um papel importante em atividades, como a alimentação, o descanso, a vigília, o sono, reprodução, o controle da temperatura corporal, liberação de hormônio, batimento cardíaco e até o controle do gasto de energia. Assim como ocorre nas plantas, as modificações no ambiente externo podem causar alterações no relógio biológico dos animais e influenciar seus hábitos de vida. A gente tem aqui uma imagem lindíssima de um urso hibernando, que nós vamos ver depois um pouco mais sobre hibernação. É um momento que o urso ele se alimentou bastante antes, aí ele vai em algum lugar, geralmente caverna, e vai ficar ali dormindo, tá? Durante o período mais intenso de frio. E tem também a influência de aves que fazem rotas migratórias. Né? Ela mostra aqui, ó, algumas aves, né, elas chegam a viajar mais de 11 mil quilômetros sem parar. Elas se alimentam em excesso antes de viajarem e ao sair, seus corpos estão com 55% de gordura. Na maioria das espécies, a mudança do metabolismo ocorrida quando o indivíduo engorda e o deixa exausto e vulnerável aos predadores e doenças, mas as aves migratórias não costumam sentir esse efeito. Em todo o mundo, muitos dos destinos migratórios estão ameaçados por pescadores e poluição. Então nós temos aqui, ó, esse pato aqui, ó, esse pato selvagem que migra, ó, aqui do hemisfério norte, né, que é a Groenlândia, tá, né, ele vem para cá, né? É isso quando, tá vendo? Ele sai daqui, ou ele desce, ou ele sobe. Esse aqui sobe, desce. Isso aqui é o caminho de ida e volta, é a rota de imigração, de ida e volta. Então ele vai embora quando está frio, volta quando esquentou. Por isso que tem muitas aves que vêm aqui para a América do Sul, porque aqui no inverno né, do hemisfério norte, eles vêm para o hemisfério sul, porque aqui vai estar quente. E aí, quando começa a esfriar aqui, eles voltam porque lá está começando a esquentar. Então, essa rota migratória aí. E, por exemplo, isso faz com que a gente tenha alguns animais diurnos. O que é animal diurno? Né? Então, a definição de animais diurnos e também dos noturnos se dá para cada tipo, cada espécie, né, levando em consideração os hábitos dele. Por exemplo, os animais noturnos, que são dotados de olhos com somente bastonetes, é uma célula especial dos olhos, é uma característica que fazem deles sensíveis à luz. Então, os animais que têm o hábito noturno, eles têm esses bastonetes desenvolvidos, porque eles são mais sensíveis à luz para poder enxergar melhor à noite. O que significa que eles conseguem então aproveitar o máximo da claridade, mas não conseguem distinguir cor. Agora, quando você fala de animal diurno, ele já está sempre relacionado à luz. E eles possuem dois tipos de fotorreceptor. O bastonete é um fotorreceptor, é um receptor de luz. Né? Os bastonetes, que assim como os animais noturnos, os animais diurnos também têm, mas os animais possuem a mesma visão dos diurnos, que conseguem ver as imagens coloridas. Então dá uma olhada aí, um camaleão ele tem essa capacidade de mudar a cor da pele dele, se confundir com o ambiente. Outro animal diurno, o furão,
né? Parece uma lontra, mas isso aí é o furão. E as abelhas jataí, também tudo de hábito diurno. Agora os animais de hábito noturno. Em geral, os animais noturnos eles apresentam os olhos como nós já vimos, os olhos com apenas um tipo de célula receptora de luz, os bastonetes, que vai possibilitar captar o máximo possível de claridade. Mas neles alguns sentidos são mais desenvolvidos, como a audição, no caso das corujas, entendeu? Ele pode, esses animais noturnos, eles não veem cores, mas eles têm uma audição mais desenvolvida. E ela utiliza essa audição para localizar a presa e detectar predador. E o olfato, como no caso dos lobos, que é utilizado para encontrar comida e detectar ameaça também. Nesse grupo, enquadram-se ainda animais como morcego, gambá, né, texugo, guaxinim, vagalume, tarântula, escorpião, toupeira, mariposa, rato. Eu coloquei aí o lobo-guará, que é um animal brasileiro, né? O gambá também a gente encontra muito aqui, mas o lobo-guará também tem hábito noturno, eu coloquei ele porque algumas cidades apareceram na televisão e algumas cidades eles estão começando a aparecer na cidade, porque provavelmente o ambiente deles está sendo destruído, então eles vão procurar comida, acabam indo nas cidades à noite. Agora, um grande número de animais, ele desenvolve parte das suas atividades no período noturno e parte delas no noturno, parte do diurno e parte no noturno. E às vezes mais em um ou em outro período. A gente está nessa, né? A gente tem hábito diurno e noturno também. Por exemplo, o peixe-boi, o coati, tamanduá-bandeira, bicho preguiça, tartaruga marinha, aí no caso ela está comendo uma água viva, e a onça pintada, que eu pus aqui de curiosidade, é a mesma espécie, tá? Tanto é a onça a pantera negra, né? Inclusive é além do super-herói, ela é o símbolo do Botafogo aqui de Ribeirão. E a onça é a mesma espécie, só muda a cor do pelo, tá? Então são animais diurnos e noturnos. E os animais de caverna? Isso é bem interessante. As cavernas elas podem ser utilizadas pelos seres vivos de diferentes maneiras, como abrigos em curtos períodos ou mesmo como moradia, permanecentes e exclusivas. Os relógios biológicos desses animais, eles estão sincronizados com esses hábitos de vida e com as mudanças cíclicas que ocorrem nas cavernas, como o movimento de cheia e vazantes em corpos de água, né, se tiver um rio passando pela caverna, o aumento da diminuição de disponibilidade de alimentos, entre outros. Os morcegos, andorinhões e alguns invertebrados têm o hábito de repousar em cavernas até o anoitecer, quando sai para se alimentar. Então tá aí, ó. Ah, mas tá iluminado. Claro, alguém iluminou com a lanterna para poder tirar foto dele, ou foi às vezes o flash da câmera para você poder ver, senão você não ia conseguir ver nada, né? Então tá aí os morcegos saindo para se alimentar. Outros animais, algumas espécies de aranha, diplópodos, lacraias, insetos são capazes de viver tanto dentro quanto fora das cavernas. E há os animais que vivem restritos às cavernas. Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem nesse ambiente. E esses seres vivos eles são adaptados às condições encontradas lá no interior das cavernas, como o caso da ausência parcial ou total de luz. Eles geralmente apresentam visão reduzida ou são cegos, como por exemplo essa salamandra. Ela vive aí em lugares que tem rio, né? Porque isso aqui ele vive na água, isso aqui é uma brânquia por onde ele respira, né? Esse aqui é da família dos anfíbios, tá? Do sapo, né? Por isso, rã, perereca. Então esses seres estão adaptados a essas condições. Então esse aqui no caso ele é cego. E seus apêndices, né, como pernas e antenas, podem ser mais longos, com uma grande sensibilidade tátil, já que eles são cegos, né, eles enxergam de outro jeito. Como exemplo, a gente pode citar a salamandra Proteus anguinus, tá? Ele aí a foto que eu coloquei para vocês. E algumas espécies de besouros, baratas, aranhas, crustáceos, lacraias e até peixe. Tem o bagre cego, que vive também em caverna. Eu botei aqui isso que parece um tatuzinho de jardim.
Ah, professor, por que que eles são brancos assim? Gente, se você vive num lugar escuro, para que que você precisa de cor? Porque para produzir cor, gasta energia o corpo. Então, eles nem têm cor, eles são brancos, né, albinos por causa disso. Porque é um lugar escuro, eles vivem em lugares escuros, por isso que eles são até cegos. Olha a antena, que é mais importante do que o olho, assim como esse aqui da branca da respiração. E também tem esse aqui, é o opilião, é um animal de caverna. Eu já fui com um amigo meu fazer um trabalho em caverna sobre eles. Ah, mas eles não são brancos, porque ele é um animal diurno e noturno. Quando eu fui com esse meu amigo fazer o trabalho dele, a gente ficava na entrada da caverna, ele coletava esse opilião, pesava ele e marcava ele, e soltava. Então, quando escurecia, ele saía para caçar. Quando começava a clarear, ele voltava para a caverna. Então, ele tem o hábito. É que tem alguns opiliões que têm o hábito diurno também, às vezes aparece nas casas. Mas nesse caso da caverna aí, ele vivia na caverna no escuro, quando escurecia ele saía, e quando começava a clarear ele voltava para a caverna, tá? E aí sim a hibernação. Alguns animais, desculpa, como marmotas, esquilos e os hamsters, não falou aí, mas urso também, principalmente o urso é que o pessoal mais conhece, eles apresentam um hábito de hibernar no inverno, onde nesse período as condições ambientais estão adversas, com a temperatura caindo drasticamente e a falta de alimentos. Então, esse processo faz com que o animal entre em um estado de sono profundo, com uma marcante diminuição no metabolismo, a fim de poupar energia. Os batimentos cardíacos, o fluxo sanguíneo e a temperatura do corpo diminuem muito. Então, durante a hibernação, os animais eles podem despertar para urinar, mas logo volta ao seu estado de sono profundo. Esse estado, isso aqui é o hamster, tá? E aqui com o alimento do lado que ele levou aqui, se ele acordar com fome. E esse estado ele é fundamental para mantê-lo vivo, até que as condições sejam favoráveis novamente e eles possam retornar às suas atividades. Os animais se preparam para a hibernação com comportamentos como a estocagem de alimento em suas tocas, que nem na foto que eu pus aí, ou armazenamento, ou armazenando energia na forma de gordura corporal, no caso dos ursos, e aqueles que fazem dos dois jeitos. Então, os morcegos aqui também, hibernando aqui no caso. Esse aqui é um ouriço e o urso, como eu havia dito, né? Talvez a mãe com o filhote aí. Então é isso, gente. Rapidinho, mas bonito essa aula, né? Então, gente, um abraço para vocês. Feliz Natal e feliz Ano Novo. E eu espero que a vacina chegue logo para a gente poder se ver em sala de aula. E até 2021. Um abraço em vocês e toda a família. Tchau.